As orientações que eu vou passar, as dicas que eu vou passar aqui, tenho certeza que vai contribuir aí no crescimento da sua carreira profissional, para você então entender como que está funcionando o mercado de trabalho, como que as empresas estão selecionando candidatos, como que o RH está usando assim a tecnologia ao favor dela e o que que você precisa saber para você entender como que um recrutador trabalha. Então, para você chegar na entrevista de emprego, eu tenho certeza que é bom você se preparar, porque existem alguns detalhes onde você pode ficar prejudicado numa entrevista de emprego. Você sabia? Acompanhe a gente aqui nessa live de hoje, que eu quero falar justamente sobre esses dois pontos, tá? Como que você vai responder essas perguntas difíceis de se posicionar, porque afinal de contas é uma pergunta negativa. Se você ficar falando demais ou justificando demais, vai causar uma má impressão. Tudo isso durante a entrevista de emprego. Então fica até o final para a gente comentar, para a gente bater um papo aqui. Tá joia? Como se preparar numa entrevista de emprego, tá bom? Então, se você acompanhar até o final, você vai entender como se preparar para a entrevista. Segundo, a dica que eu vou falar hoje, falar mal do emprego anterior. Claro, isso é óbvio, né, que ninguém vai falar mal, mas como que você vai fazer comentários sobre a empresa anterior? Porque qualquer coisa que você fale errado pode ser mal interpretado. Então, muito cuidado na hora de comentar o nome da outra empresa. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Olha só, interromper o recrutador durante a entrevista, tá? Se ele está pela câmera, pelo webcam, muito cuidado. Às vezes, você está interrompendo demais o recrutador, isso pode te prejudicar também na avaliação do recrutador, tá bom? E o quarto tópico que eu quero falar é o seguinte, falar de salário antes da hora. Tem muita gente que já chega querendo saber valor, tá? Ele não quer nem saber qual é o perfil que a empresa precisa, quais são as necessidades, as dores da empresa, já vai logo perguntando quanto é que vai receber, tá? Então isso também tem que tomar muito cuidado na hora de você perguntar. E também não deixar de fazer perguntas, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que vai para a entrevista, ele fica tão nervoso ou nervosa, que ela fica na condição passiva. E o que que é isso? Você fica acuado, você não faz perguntas, e isso é muito grave. Então eu quero passar uma dica muito legal no final da nossa live de hoje, falando sobre como que você vai fazer perguntas, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero falar aqui primeiramente é o seguinte, não existe fórmula, não existe regra para você sair bem na entrevista de emprego, tá? Não existe decoreba, nada disso. O que tem que fazer é você entender como que funciona e como que você deve agir. Simples assim. Como que você vai se posicionar ali durante a entrevista. Quando o recrutador te chama para uma entrevista de emprego, ou que seja pela presencial ou que seja pela webcam. Então, digamos que seja pela webcam, que você vai participar de uma entrevista de emprego. Você sabia que através da webcam, o recrutador ele vai fazer uma análise, vai verificar o seu rosto ali, se você está nervoso ou nervosa, a sua aparência, tudo isso ele analisa, gente. É o visual, ele analisa tudo, a sua forma de falar, se você fala muito travado, se você fala de maneira agressiva, sabe, estridente demais. Às vezes tem pessoa que tem a voz estridente, mas tem que saber, porque ele vai analisar e vai saber se a sua voz é estridente, vai saber se isso é natural em você. Se a sua voz é tranquila, se você tem um sorriso no tom da voz, ele vai saber também. Então, tudo isso é analisado. Então, para você que está chegando agora na nossa live e quer saber dicas de como você se posicionar numa entrevista de emprego, sair bem, olha só, não existe matemática, tá? Não existe uma ciência exata de como que você vai se posicionar, como que você vai sair bem na entrevista. Mas tem que tomar cuidado com alguns erros para você não errar, tá? E quais são esses erros, tá? Porque às vezes é um detalhe, é um erro simples que você cometeu, que às vezes coloca tudo a perder, tá? Então, primeiro, achar que você já é tranquilo, já é bom o suficiente, que não precisa treinar, não precisa se preparar. Tem muita gente, tem uma autoconfiança muito grande, ele acha que ninguém precisa ensinar, ninguém precisa explicar para ele como que ele deve ir numa entrevista de emprego. De repente, realmente tá? De repente, ele tem a sorte, ele consegue sair bem na entrevista. Mas é bom você se preparar, ok? É bom você se preparar. Eu quero fazer um comentário aqui, o seguinte, por exemplo,
Se um médico, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, um médico, um profissional da área da medicina, ele precisa construir uma casa. Ele vai procurar um outro profissional que é o engenheiro civil, tá? Ele não vai procurar um amador, ele não vai procurar uma pessoa aleatória para fazer a casa dele. O médico, então, vai procurar um outro profissional para fazer, então, a casa dele. Assim também é o engenheiro civil. O engenheiro civil, na hora que ele está doente, ele vai procurar um médico, um outro profissional que é especialista, que estudou para aquilo. Então, ele não vai procurar qualquer pessoa para medicar. Ok? Correto? Assim também é o engenheiro civil, na hora que ele precisa procurar um emprego, ele precisa de um profissional de RH para fazer o currículo dele, para melhorar o LinkedIn dele, para preparar para a entrevista de emprego. Agora, já pensou? Um profissional, tá? Você que é profissional aí, você que é engenheiro, você que é advogado, né? Você que é um gestor, um gerente comercial, um diretor administrativo. Se você é um profissional, por que você tem que deixar o seu currículo de forma amadora? Você vai pegar qualquer currículo. Então, entenda, você que é profissional, você que estudou, você que se formou numa universidade, entenda que você precisa de um profissional da área de RH para te auxiliar, para te dar suporte, tá bom, gente? Então, muito cuidado com isso. Tem muitas pessoas acham que não precisa se preparar para uma entrevista de emprego. Então, muda essa mentalidade, procure um especialista para te ajudar nesse sentido, para te assessorar, tá bom? Então, é bom você se preparar para uma entrevista de emprego, ok? Qualquer dúvida que tiver, procure, entre em contato comigo. Aqui no meu perfil, por exemplo, tem meu WhatsApp. Basta só você entrar em contato aqui comigo que nós vamos, então, passar tudo para você, tá ok? Então, vamos lá. Falar mal do emprego anterior. Tem muita gente que, às vezes, por algum motivo, ele foi demitido, né? Olha só a dica número 2 de hoje, o conselho número 2 de hoje é o seguinte. Quando você vai para uma entrevista e a recrutadora te pergunta o seguinte, olha, por que você saiu do emprego anterior? Tá? É uma pergunta que muita gente sabe que pode acontecer numa entrevista de emprego. Tá? Por que você foi demitido? Por que você saiu daquela empresa anterior? Por que você saiu de lá? Né? Então, tem perguntas que você precisa saber como responder. Se você citar o nome da empresa anterior, por algum motivo, a empresa fechou, a empresa mandou você embora porque achou melhor contratar outra pessoa, então tem que tomar cuidado, que às vezes você vai falar algo que vai te prejudicar. Eu quero então orientar você a fazer o seguinte, vamos lá, para você se responder bem essa pergunta, anote aqui como que você vai fazer. Toda vez que fizer uma pergunta para você sobre qual é o seu ponto fraco, tá? Qual é o ponto de melhoria, ou então por que você foi demitido, por que você quer sair dessa empresa anterior? Ela é muito boa, por que você quer sair de lá? Ok? Então, você não pode ir contrário, falar, não, a empresa é ruim, ela não é boa. Você não vai falar isso. Então, você vai falar o seguinte, olha, você vai responder de maneira objetiva, de maneira que realmente o recrutador entenda por que você saiu. Eu oriento sempre que os profissionais assuma a responsabilidade da carreira. Então, o que você vai responder? Você vai falar o seguinte, olha, eu tomei a decisão de mudar de emprego, e aí você vai fazer uma virada de chave e você vai se projetar. Você vai falar e responder como se você já estivesse trabalhando na empresa. Você vai prometer que você, então, já está resolvendo isso, que você agora quer crescer junto com a empresa, que você agora quer fazer carreira dentro da empresa, que você quer vestir a camisa da empresa, desenvolver grandes projetos e crescer junto. Então, você vai se projetar. Então, é muito mais fácil do que você ficar justificando por que você saiu do emprego anterior. Ok? Pegou a dica, gente? Ela é muito importante e é fácil de usar, é fácil de você se posicionar e fazer dessa forma. Então, olha só, se você tem dúvida, tá, gente? Entre em contato comigo, tá bom? Não fica na dúvida, porque essa dica ela é muito importante para você não errar e não sair mal na entrevista, tá bom? Então, vamos lá. A terceira dica que eu quero passar para você hoje é o seguinte. Durante a entrevista de emprego, evite interromper o recrutador.
você sabe, né, que muitas pessoas se sentem mal por isso, tá? Quando você interrompe o recrutador. Você já viu que tem muita gente que não gosta de ser interrompido. Então, o recrutador é bem provável que também não vai querer ser interrompido justamente na hora que ele está passando uma informação, na hora que ele está fazendo uma pergunta para você, tá bom? Então, tome esse cuidado, que esse é um dos principais erros. Tem muita gente errando, porque quando o recrutador começa a falar, ele já interrompe, já falando alguma coisa, já presumindo que o recrutador vai perguntar, e muito cuidado com isso. Então, evite, tá? Tenha calma, porque às vezes na ansiedade ali, no nervosismo, você quer falar muita coisa e acaba interrompendo o recrutador. Então, muito cuidado, atenção com relação a isso, tá bom? Tá? Vamos lá. Quarta dica de hoje que eu quero passar para você, olha só que legal, tá? Falar de salário. Tem muita gente que tem dificuldade de falar de salário durante a entrevista de emprego. Então essa é a quarta dica e veja bem o que eu quero falar para você. De primeira mão, vamos lá. É o seguinte, está tramitando uma lei lá na Câmara, né, ali do deputado Alexandre Frota. Ele está com a lei, um projeto-lei para ser votado ainda, não está em vigor, mas está tramitando ali a lei. E essa lei é o seguinte, ela vai obrigar as empresas a colocar o valor do salário no anúncio da vaga. Então vamos lá, obrigado pelo feedback. Então vamos voltar, acho que agora voltou ao normal, tá bom? Então vamos lá, para quem quer saber sobre a pergunta, né, a última dica, que é sobre como falar de salário na entrevista de emprego, que é uma dúvida muito grande. E aí eu estava falando então sobre uma lei na Câmara ali do projeto-lei do deputado Alexandre Frota, que é uma lei que está tramitando, ainda não está em vigor, mas que vai em breve voltar. Vamos lá? Então, que lei é essa? Ela vai obrigar as empresas a anunciar o valor do salário no anúncio da vaga. Então, a tendência é que daqui para frente as empresas vão ser obrigadas a colocar o valor do salário. Então, dificilmente você vai candidatar para uma vaga aonde você não vai saber o salário. Então, é bem provável que vai acabar essa pergunta, tá bom? Então, você não precisa mais ficar preocupado, porque você já vai para uma entrevista sabendo qual é o salário que a empresa está oferecendo. Muito cuidado para você não perguntar antes da hora, tá? Espere o recrutador falar sobre a questão do salário, do valor do salário, tá bom? Espere o momento certo. Normalmente é a tendência no final da entrevista, normalmente é a última coisa que o recrutador vai te falar, mas também vale a pena você então se informar antes de participar da entrevista de emprego, tá bom? Então vamos lá, quando o recrutador te perguntar sobre o valor do salário, você pode inclusive jogar a pergunta de volta e falar o seguinte, olha, qual é o salário que a empresa está oferecendo? Por quê? Porque eu posso me encaixar perfeitamente dentro do quadro operacional, dentro do valor do salário e buscar então crescer dentro da empresa. Então fala que você está disposto, inclusive, de receber uma contraproposta. Olha só que legal, tá? Então seja maleável na hora que o recrutador te perguntar ou na hora que você vai perguntar também, você pode falar isso, tá bom, gente? Pegou a dica? Tá? Ou você joga a pergunta de volta, ou então você fala que você está aberto a uma contraproposta e você também sabe qual é o salário que você gostaria de receber. Você pode citar também o valor do salário que você gostaria de receber, sem problema nenhum, tá bom? Não tenha medo de falar sobre salário, tá? Porque faz parte da negociação e quando é preço, você não tem que ficar acuado, ficar sem jeito. Pode falar tranquilamente o valor do salário e quando você gostaria de receber, mas também deixe uma condição para que a empresa possa fazer uma contraproposta. Olha, um abraço, obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção. Eu peço desculpa não conseguir responder todos, porque muitas participações, aí, muitos comentários, eu não consigo responder todos. Mas, da maneira possível, nós vamos tentar responder aí todo mundo, tá bom, gente? Um abraço muito grande para vocês, tá joia? Tchau, tchau. Fica com Deus.